A administração pública, ela depende muito de confiança. E estabelecer algumas vedações para a contratação de pessoas físicas em licitações, como os crimes constantes nesse rol, são crimes graves ou crimes que denotam alguma mancha, né? Crimes, por exemplo, da própria violação do Estatuto da Criança e Adolescente, Maria da Penha, crimes imprescritíveis, é absolutamente pertinente. Mas fiz essa emenda para incluir os crimes contra a administração pública, porque senti falta nesse rol e agradeço aí a inclusão. E como eu disse, nós precisamos ter confiança na administração pública. Nós precisamos colocar um muro entre o mundo do crime e o mundo da administração pública. E essa lei, ela cumpre esse desiderato. Até compreendo, né, a proposta colocada pelo ilustre senador, mas, respeitosamente, aqui eu discordo, porque não me parece uma restrição excessiva, já que, assim, qualquer que seja o crime contra a administração pública, senador, independentemente do montante da pena, você tem uma violação, você tem uma quebra de confiança por um funcionário público, de uma posição na qual ele foi investida, e não me parece aqui que nós estamos falando de um rigor desnecessário, até porque a pessoa condenada, ela pode, depois de cumprida a pena, e aqui vejo nós estamos falando em trânsito em julgado, cumprimento da pena, ela pode se submeter ao procedimento de reabilitação e recuperar ali os seus direitos. Mas fica aqui os meus elogios, reitero, ao senador Marcos Duval pela iniciativa, brilhante relatório do senador Esperidião Amin, e eu acho que esse projeto é um projeto que merece todos os elogios por proteger a administração do mundo do crime. Senhor presidente, eu até entendo que nós temos que blindar crimes, a prática delictuosa e buscar a moralidade pública, senador Jader Barbalho. Mas nós também temos que entender que essa Comissão de Constituição e Justiça, um dos requisitos dela é analisar a constitucionalidade. Ora, a Suprema Corte do nosso país já se debruçou sobre trânsito em julgado. A premissa é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer queira, quer não queira, foi essa decisão. Decisão judicial não se discute, cumpre. Ora, nós estamos colocando aqui no texto, ressurgindo um debate, um assunto que já vai estar com vício de iniciativa pela inconstitucionalidade, porque está vedando a participação para aquelas pessoas que foram condenadas apenas em segunda instância. E eu volto a repetir aqui, no Brasil, quem vai ser condenado em segunda instância, na minha concepção, é pobres e pretos. Olha, não tem como. Hoje, o pobre vai ser condenado em primeira instância. Aqui nós estamos colocando um empecilho para decisão condenatória em segunda instância. Isso vai contra, e eu vou pontuar aqui, o artigo 5º, inciso 58, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 11, 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem que ser julgada por tribunal isento, imparcial, assegurado, contraditório e ampla defesa. Artigo 14, 2 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Artigo 8º da Convenção Americana. Veja, nós temos, e agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos colocar aqui um empecilho para isso. E digo mais, quando coloca aqui todos os crimes contra a administração pública, uma pessoa que, se o policial achar que você está resistindo à prisão dele, ou desacato, e ela foi condenada por um desacato, não vai poder concorrer. E se for em segunda instância, não vai se exigir o trânsito em julgado em definitivo? Minha gente, a liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual
para levantar sigilo de uma presidente, é interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor violou o princípio constitucional. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Não, pera lá. Não tá... Senadores, por gentileza. Não, pera lá. Nós estamos tratando uma matéria e o assunto descambou para outro assunto. Não, deixa eu fazer um pedido aqui da matéria. Nós estamos discutindo uma matéria. Tem um senador utilizando a palavra. Todos os senadores estão escritos aqui. Está escrito senador Sérgio Moro, está escrito senador veneziano Vital do Rego. Todo mundo vai falar. Vou com a palavra, Vossa Excelência, para continuar a sua manifestação. Se tiver uma pessoa responsável no país que foi responsável para a anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. Não se soube se portar como juiz. Não satisfeito, integrou o Ministério da Justiça e saiu daquele que ele ajudou a eleger e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado, foi advogar para a empresa, pasmem, de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Olha, minha gente, nós temos que preservar um dos principais bens jurídicos, que é a liberdade. Eu não vim aqui, já falei mais uma vez, eu fui eleito como senador para defender as pautas, eu não vim aqui discutir Operação Lava Jato. Agora, eu repudio as palavras ofensivas de Vossa Excelência contra a minha pessoa. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras, de 6 bilhões de reais, nos governos do PT, do seu partido. Eu não vou falar aqui que a condenação do presidente da República foi feita não só por mim, mas por 3 juízes em Porto Alegre, por 5 juízes no STJ. E a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o presidente inocente. Mas eu não Quem foi condenado suspeito foi o senhor pela Suprema Corte. Não foi condenado, não era parte do processo. Foi condenado suspeito. Não, foi reconhecido que o senhor foi suspeito. Fabiano, isso é uma pior chaga. Isso é uma decadência moral. Fabiano, o senador está com a palavra. Eu não vou discutir aqui o passado, senador, do seu partido que o senhor representa, que o senhor defende aqui o fim da lei das estatais, para a volta do loteamento político partidário, o enfraquecimento do combate à corrupção, como é a sua posição aqui dentro desse projeto. Aí não dá. Agora, eu vou vir aqui discutir o projeto. E eu lamento essas ofensas, não quero entrar nesse mérito. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Senhor presidente, pela ordem, também eu queria... A regra da boa convivência é o respeito. Essa é uma comissão de Constituição e Justiça. Não é comissão de mérito. E quando você vai para um mérito, onde já foi debatido em outras comissões, aqui, de fato, tem que se discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Com todos os argumentos jurídicos que se dispõem, o sujeito toma a sua posição, se é a favor ou se contra, enfim... Nós não podemos nos utilizar na Comissão de Constituição e Justiça, ou em nenhuma comissão, para usarmos o fato da palavra. Todo mundo que citou conteúdos, mas sair do conteúdo para entrar numa outra área onde ninguém tem direito. Todos nós chegamos aqui com uma história. Todos temos uma história de vida. Aqui. Gostem ou não, temos uma história. Chegamos aqui porque pregamos essa história nas ruas. E o povo nos mandou para cá. De maneira que, ao discutir uma constitucionalidade ou não de uma matéria, você se utiliza desse momento que lhe é dado
pela ordem ou pela inscrição, e você parte para um debate de desrespeito, desvia o assunto, quando, na verdade, o conteúdo é constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não é discussão de mérito. Então é o seguinte, eu tenho posições, senhor presidente. Sempre tive. E muitas vezes muito duras as minhas posições, mas nunca com desrespeito. Porque a regra para conviver é respeitar. Isso eu queria deixar colocado aqui. O que o senador Amin colocou de conteúdo, o que Moro colocou de conteúdo e o conteúdo jurídico colocado para justificar a sua posição do senador Contarato, o conteúdo jurídico tem a ver com essa comissão. Agora, fora disso, não. Nós somos 81 nessa casa e se nós não tivermos essa visão de que a regra para nós convivermos é o respeito, certamente nós viraremos uma torre de Babel. O senhor, que ontem circulou, inclusive, na imprensa, como sendo o autor da fala criminosa, e é assim como a esquerda fala criminosa contra o deputado Nicolas, me solidarizar com o próprio deputado Nicolas Ferreira, que, assim como qualquer um aqui, merece todo tipo de respeito. Por muito menos, parlamentares de esquerda ingressam no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, dizendo que está quebrando decoro parlamentar, vão para a PGR, vão para o STF, fazem, enfim, uma gritarada grande, chamam o pessoal, vem para aqui para a Câmara dos Deputados. Eu gostaria de ver o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, inclusive, da deputada Selma Bonfim, que estava aqui sorrindo e piscando para o André Janones enquanto ele falava essa fala criminosa direcionada ao deputado Nicolas Ferreira. Eu gostaria de ver o repúdio, inclusive, desta comissão. Se tem deputado aqui que pode quebrar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de chupetinha, sim. Senhor presidente. Aqui, ó, representação. Vou representar no Conselho de Ética. Presidente, quebrou o decoro. Quebrou o decoro. Vamos entrar no Conselho de Ética. Eu quero sua cassação. Caralho, não é palavra para ser dita aqui. Senhor presidente, é uma mulher. É uma mulher. Presidente. Peraí, calma. Presidente, tem uma mulher falando, vamos tem tratar. autorização para xingar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. presidente. Tenha paciência. Presidente, presidente. Não consta no presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Hoje nós estamos numa casa que merece e precisa de respeito. E o deputado Nicolas Ferreira vem sendo desrespeitado pela esquerda há muito tempo. Mas por um único motivo. Ele é uma pedra no sapato dos mesmos. Mas eu acho, ou melhor, eu tenho certeza, que essa casa tem que tomar as devidas providências contra André Janones. Que há muito falta com respeito, não só aqui no parlamento, mas em todos os lugares e principalmente com fake news. Muito obrigado.